Olá, eu sou a professora Ginalva Emanuela de Paula Oliveira, sou graduada em Biologia e leciono na rede estadual de ensino de Pindamonhangaba. Estou aqui junto com a minha coordenadora Gisele Queiroz Gomes e a diretora Isaura Madureira Gama. Venho compartilhar uma prática exitosa que foi realizada na escola que nós lecionamos, que se chama Tour Virtual perante tempos de isolamento social. Bom, a concepção de ensino que nós adotamos para realizar essa prática são os três eixos estruturantes que Sarceron Carvalho, 2008, preconizam, que é a compreensão básica dos termos e conhecimentos científicos fundamentais, a compreensão da natureza, da ciência e fatores éticos políticos, ao entendimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, toda a nossa prática de estudos foi permeada por investigações. Sendo assim, o componente curricular eletiva, cujo tema é Meu Pet, Minha Vida, foi realizado, então, na Escola Estadual Professor Pedro Silva, junto aos estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental 2, a nossa prática que nós hoje trazemos aqui para compartilhar. E aí a primeira atividade que a gente socializou com a turma foi uma prática de investigação. E aí eu coloquei, jovens, vamos então buscar informações sobre quais animais tem ao nosso redor, quais são a maioria dos pets que vemos aqui na nossa região, no nosso bairro. E aí eles começaram a observar o redor da nossa escola, o redor do bairro deles, sem precisar de sair de casa, uma vez que estamos enfrentando uma pandemia. Então, foi na observação do cotidiano deles que eles aplicaram esta prática, então, que é uma investigação fazendo um levantamento médio de animais, pet presente no bairro, olhando para a casa do vizinho, do outro e a sua própria casa. E aí, essa atividade foi bem legal, porque estimulou eles a olharem para a sociedade. Aí eu falei, poxa, não é gostoso a gente fazer uma atividade que está vendo que tem próximo da gente, que envolve mais pessoas? Aí eu coloquei, vamos fazer trabalho em grupo? E quais são as vantagens de trabalhar em grupo? Como que eu vou trabalhar em grupo se eu estou isolado? Seria por meio do WhatsApp. E aí foi proposto porque a gente tem conhecimento de que em grupo nós temos um maior diálogo com as pessoas, conseguimos então atingir maiores propósitos de ensino e aprendizagem, e então fica mais evidente que está valendo a pena o nosso trabalho. Na atividade de pesquisa campo, para saber o número de pet presente, será que tem mais gato, mais cachorro, mais passarinho? Foi evidenciado que a maioria dos estudantes tem gato dentro de casa. E aí a gente ficou surpreso com o resultado, né, ao socializar no grupo de WhatsApp, e aí foi o que deu o pontapé para a gente trabalhar em grupo. Mas, com a proposta do trabalho em grupo, que seria pelo WhatsApp, nós enfrentamos algumas fragilidades. E as fragilidades observadas é que nem todos os estudantes têm acesso à tecnologia para realizar essa prática em conjunto, nem todos conseguem se estruturar, se organizar para ter uma rotina de estudos e então entregar no prazo determinado para a atividade. Mas também vimos muitas situações que nos dá empoderamento, situações em que os jovens se destacam. Todos eles têm o desejo de fazer o bem à humanidade e têm o desejo, então, intrínseco em si de exercer a empatia, de se colocar no lugar do outro. E aí a gente viu que não tinha como realizar em grupo essa prática, outras atividades. Aí foi necessário que nós fizéssemos alguns ajustes, né, para a gente continuar o nosso trabalho. Aí eu falei, poxa, se a maioria de vocês tem em casa cachorro e gato,
Vamos então descrever as características do nosso pet, né? Quais são os hábitos? Eles se alimentam diariamente? Se alimentam quantas vezes por dia? Qual a necessidade de água deste animal? Por onde ele transpira, né? E aí a gente foi desenvolvendo toda uma prática de investigação olhando para o seu pet, sem sair de dentro de casa. E aí nós tivemos ótimos relatos, né? Compartilho aqui com vocês um relato de uma gatinha que se chamava Luna, né? E aí o jovem relatou que não sabia a idade certa do animal de estimação, mas ele apresenta também uma curiosidade muito interessante que pode atingir todos nós, que ela parece um pouco obesa. E uma outra curiosidade que as gatinhas desse jovem gosta de lugares gelados, também gosta de carinho na barriga, gosta de brincar e ama dormir. Então a gente observa aí os relatos de experiência íntima do jovem e aí o que faz ele se sentir mais engajado. Mas esses animais de estimação, ele tem um problema, que eles sempre se reproduzem, se procriam muito rapidamente. E o objetivo da nossa eletiva era evidenciar fontes, fatores de que propiciem o não abandono. Porque lá na Escola Pedro Silva é uma escola rural, é um bairro rural, e é comum nos centros urbanos as pessoas levarem os animais de estimação que já não querem mais e desprezar, abandonar em área rural. E aí a gente começou a falar, poxa, aqui no nosso bairro, os pets, nós pegamos para nós ou ele foi abandonado aqui? E aí, durante essa pesquisa, com relatos dos estudantes, a gente nos mobilizamos a confeccionar cartazes para, então, identificar que aquele bairro é um bairro protegido por uma equipe de estudantes que não aceita abandono. E o abandono é uma atitude que pode lesionar não só os animais, mas também o bairro, porque quando se tem um animal abandonado no bairro, ele fica propício a vários micro-organismos que podem ser patógenos à saúde humana. E aí a gente começou essa campanha fazendo cartazes e colocando na janela, no portão dos estudantes, os cartazes feitos à mão por eles para divulgar então essa ação para inibir o abandono de animais no bairro. E aí, eis que teve uma grande manchete no Jornal da Globo e todos os outros jornais da região, que foi um crime de tráfico de animais. E aí a gente começou a olhar, poxa, tem abandono de animal, mas também tem crime, né? E aí eu trago aqui a reportagem que diz, né, jovem achado com 15 serpentes exóticas em é multado a 11 mil em Franca, São Paulo. A gente vê, então, que acontece também tráfico de animais. E aí fala, mas exótico, o que seria exótico? Nós, então, fomos procurar o que seria exótico, como eu contei esse tráfico, e os estudantes fizeram uma busca muito grande para saber o que seria exótico, o que não seria exótico. Eis que teve o boom da nossa atividade. O fluxo estava um pouco caído, e aí com essa chamada sobre animais exóticos, os estudantes retornaram, porque como eu vou saber o que é exótico? Eu tenho que saber o que é meu, né? Valorizar a fauna presente no nosso país. E aí foi proposto um tour virtual no Museu de Zoologia da USP. E aí eu falo com vocês, nós estamos em período de isolamento social, não podemos sair. Professora, como que eu vou fazer para passear? A gente vai passear juntos. Nós agendamos um horário e todos nós acessamos a página da USP para a gente fazer um tour virtual no museu e conhecer a fauna presente no nosso país e também de outros países. E essa atividade foi tão legal que os estudantes
durante o passeio, eles mandavam o WhatsApp para mim falando: você está vendo, professora? Olha aqui, eu fiz, que legal. Aí eu relatava para eles: estou vendo, é legal. Também gostei, por isso que eu coloquei para vocês. E aí, quando os outros jovens viram o relato dos colegas, que é legal, que é gostoso, começou a ter um melhor engajamento da turma. O fluxo que estava caído, houve uma grande melhoria a partir do nosso tour, do nosso passeio virtual. Apesar do isolamento social, nós podemos ainda passear pelo tour no museu da USP e foi muito legal, porque o que teve como resultado deste passeio? Nós produzimos histórias em quadrinhos, né? E aí os jovens se engajaram em fazer desenhos livres de história em quadrinho, valorizando a fauna presente no bairro. É um bairro de área rural e eles começaram a ver que lá tem ave, serpente e outros animais de pequeno porte que deve ser respeitado a sua moradia, que é ao ar livre, né? Na fauna, na flora da nossa cidade, né? E aí eles fizeram alguns relatos, eu disponho aqui para vocês. Animais livres, leves e soltos. Eu valorizo a fauna presente no meu bairro. E as histórias em quadrinhos, então, despertou, né? E disseminou entre os jovens que tráfico de animais é crime. Mas a proposta inicial dos nossos estudos não era abandono de animais? E de repente a gente saiu do rumo? Não, nós estamos falando de animais ainda, né? Estamos falando da nossa fauna, de respeitar o ambiente do animal e não proporcionar desequilíbrio ambiental. E aí veio uma outra manchete muito interessante, também inesperada para a gente, que foi a Lei 14.064, onde a gente compartilha aqui uma manchete, né, que foi sancionada dia 29 de setembro de 2020. O presidente, o atual presidente do nosso país, ele levou um cachorro para assinar a lei de maus tratos a cães e gatos, que agora pode dar até 5 anos de reclusão. E aí o interessante é que os estudantes falaram: ué, essa lei está mudando o quê? É para os meus pets? Sim. E aí a gente começou a fazer uma análise dos materiais em cima da lei que foi sancionada recentemente, em setembro. E aí os estudantes montaram vários mapas mentais explicando o que seria maus tratos, porque o maltrato também é uma fonte de abandono. A gente adquire um pet, leva para casa e deixa de alimentar. A gente adquire um pet, leva para casa e não dá água, não dá a ele o momento de lazer. Isso também é uma forma de abandono e eles fizeram essa associação. E aí eu fiquei muito feliz porque podemos concluir que os estudantes, enfrentando o tempo de isolamento social, foram conduzidos a uma aula campo virtual no Museu de Zoologia da USP e desta forma eles puderam conhecer melhor a biodiversidade e engajar-se na atuação durante as aulas proporcionadas na nossa eletiva. E essa é a prática que nós viemos aqui compartilhar. Espero que seja de bom agrado para vocês. Até a próxima!